Maravilha, irmãos. Vamos então para o nosso terceiro vídeo, para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Desde já eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar, pois isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Nós estamos estudando a lição da editora Betel sobre Neemias, nosso segundo trimestre, revista essa que é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Nós estamos indo para o terceiro tópico da nossa lição de número 7, que tem como título Unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à introdução aqui do tópico 3, que fala sobre a Igreja de Jesus vence unida. Não podemos ser identificados como o corpo de Cristo se estivermos desunidos e nos digladiando. Uma igreja cujos membros alimentam dissensões e contendas dá mau testemunho da sua fé. O propósito de Cristo é a nossa unidade. Então a gente já entende aqui que a Igreja de Cristo ela foi chamada para viver em comunhão, amor e unidade. Desde o início, o Senhor Jesus ensinou que o seu povo deveria permanecer unidos. Porque a força da igreja ela não está apenas em sua estrutura, mas na comunhão espiritual entre os irmãos. O inimigo ele sabe que uma igreja dividida ela enfraquece, perde forças, tem dificuldades para avançar na obra de Deus. Por isso Satanás ele tenta gerar contendas, invejas, orgulho, competições e divisões. Porém, quando a igreja ela permanece unida, ela se torna forte espiritualmente e capaz de vencer as adversidades que se manifestam. Assim como Neemias uniu o povo a reconstruir Jerusalém, Cristo também deseja que a sua igreja seja unida para cumprir sua missão aqui na terra. A igreja glorifica a Deus, fortalece os irmãos e revela o amor de Cristo ao mundo. No tópico 3.1, o bispo Samuel Ferreira vai falar sobre a desunião que revela uma vida segundo a carne. 1 Coríntios 3, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo adverte a igreja sobre seus erros e estado espiritual. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contentes e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Dos versos 1 ao 3, Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, comparando-os a crianças que ainda precisam de leite em vez de alimento sólido, revelando a imaturidade espiritual deles. O perfil da igreja em Corinto também é visto nos tempos atuais. Desrespeito às lideranças, briga entre os irmãos, partidarismo e escândalos. Num ambiente assim, não pode haver o crescimento espiritual. Quando nós olhamos aqui para este tópico, nós entendemos que a desunião ela é um reflexo da carne dominando o coração. Quando existem invejas, disputas, orgulhos, divisões, fica evidente que muitas pessoas estão agindo mais pela natureza humana do que pela direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele repreendeu nesse texto a igreja porque havia contendas e divisões entre os irmãos. Isso mostrava imaturidade espiritual. Quem vive guiado pela carne promove confusão, competição e destruição nos relacionamentos. A carne, ela alimenta sentimentos, como, por exemplo, orgulho, o egoísmo, desejo de superioridade, falta de perdão e a rivalidade excessiva. Essas atitudes enfraquecem a comunhão da igreja.
impedem o crescimento espiritual. Uma igreja dividida, ela acaba perdendo forças para lutar espiritualmente. Por isso, o cristão ele precisa todos os dias crucificar a carne e permitir que o Espírito Santo produza o amor, a paz, a mansidão em seu coração. Precisamos vigiar nossas atitudes para sermos instrumentos de Deus e não instrumentos de uma vida de divisão. Quem é guiado pelo Espírito, ele promove a paz, a reconciliação e promove também a unidade. No tópico 3.2, Bispo Samuel Ferreira vai falar sobre a Igreja Unida, que revela a manifestação de Cristo ao mundo. A Igreja é o corpo de Cristo na Terra, cujo papel é manifestar seu poder redentor à humanidade perdida. Como disse o apóstolo Paulo, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui a Igreja identificada como o corpo e a plenitude de Cristo. O corpo, porque a reunião dos salvos de todo o mundo e temos o poder de expressar a obra redentora de Jesus Cristo, que nos libertou da condenação eterna. Além disso, por meio da Igreja, sua obra chega a todos os perdidos. O mundo nos reconhece e identifica como discípulos de Cristo somente quando amamos uns aos outros. É importante nós entendermos aqui que Jesus declarou que o mundo conheceria seus discípulos através do amor e da unidade entre eles. Quando a igreja ela vive uma vida de comunhão verdadeira, ela se torna um testemunho vivo da presença de Cristo. A unidade da igreja não é apenas algo organizacional, não é só uma questão de organização, ela também é espiritual. Uma igreja espiritual e unida, ela transmite o amor, cuidado, apoio, comunhão, testemunho cristão. Sabe, em um mundo cheio de ódio, divisão, egoísmo, a igreja não pode ser igual ao mundo. Ela deve refletir o caráter de Cristo. Quando os irmãos eles vivem uma vida de harmonia, o evangelho se torna visível através das atitudes. Jesus ele orou para que a igreja fosse uma, assim como ele e o Pai são um. E isso mostra valor espiritual, de unidade para com Deus. A presença de Deus, ela se manifesta em ambientes onde existem comunhão sincera, amor verdadeiro entre os irmãos. Nossa vida, ela deve revelar Cristo através da maneira como nós tratamos os nossos irmãos. A unidade, ela é uma poderosa forma de evangelização. E aí, então, nós vamos aqui para o tópico 3.3, que vai dizer: unidos podemos fazer a obra de Cristo. Apenas quando estamos unidos, experimentamos a plenitude da manifestação de Cristo. Unidos temos todos os dons do Espírito Santo e todos os ministérios do Espírito. A Bíblia descreve os dons sendo distribuídos por toda a igreja, não como um privilégio de algumas pessoas apenas. O mesmo ocorre com relação aos ministérios e ao culto a Deus. Fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Dessa maneira fica claro que a desunião nos impede de sermos perfeitamente edificados. Dependemos uns dos outros e crescemos quando nós estamos juntos. É importante aqui nós entendermos que a obra de Deus ela nunca foi realizada por apenas uma pessoa. O reino de Deus ele avança quando cada membro entende sua responsabilidade e o seu trabalho em grupo. Neemias, ele mostra através dos seus exemplos que ele conseguiu reconstruir os muros porque o povo trabalhou unido. Da mesma forma, a igreja ela cresce quando cada irmão coopera
com os seus dons, talentos, com a sua disponibilidade de fazer a obra de Deus. Então, assim, quando existe união, a igreja ela se fortalece, vidas são alcançadas, famílias são restauradas, o evangelho avança, o reino de Deus ele é glorificado. O inimigo tenta gerar divisão, porque sabe que uma igreja unida, ela se torna poderosa espiritualmente. Porém, quando os irmãos permanecem firmes em comunhão, conseguem vencer luta e cumprir com a missão de Cristo Jesus. Cada pessoa possui uma função importante no corpo de Cristo. Ninguém é inútil na obra de Deus. Nós precisamos entender que fazemos parte do corpo de Cristo. E quando trabalhamos unidos, Deus realiza grandes coisas através da igreja. Vamos ler aqui a conclusão para a gente encerrar. Olha o que diz. Neemias uniu as pessoas à sua volta e mesmo com toda oposição, no curto espaço de tempo, conseguiu realizar a grande obra que Deus colocou em suas mãos. Possamos aprender com o seu exemplo, amar nossos irmãos e ter comunhão uns com os outros. Então, nós finalizamos aqui, concluindo, dizendo que a grande lição desse tópico é que a unidade é uma das maiores forças que a igreja tem. A desunião revela justamente a ação da carne, como o bispo Samuel Ferreira bem colocou aqui acerca das dissensões que houve na igreja de Corinto. A comunhão, ela revela a presença de Cristo. Igrejas unidas, elas permanecem fortes diante da adversidade e conseguem cumprir a sua missão espiritual. Jesus deseja que a igreja ela viva em amor, cooperação, compromisso com o reino de Deus. Quando os irmãos caminham juntos, o evangelho alcança vidas, a fé é fortalecida e, é claro, o nome de Deus ele é glorificado. Assim como Neemias uniu o povo para reconstruir o muro, Cristo ele continua chamando sua igreja para permanecer unida em meio às batalhas deste tempo. Então nós devemos rejeitar as divisões e contendas, precisamos cultivar amor e comunhão entre os irmãos, entendermos que a unidade fortalece a igreja espiritualmente e quem vive pelo Espírito, ele sempre promoverá a paz. Unidos, iremos conseguir cumprir a obra de Cristo com mais força. Amém? Sendo assim, a gente encerra aqui o terceiro vídeo desta lição tão abençoada e espero, de alguma forma, para aqueles que ainda vão assistir, ser útil na propagação do Evangelho. Deus abençoe.